Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e este episódio vai ser dedicado à série Black Sad e vai ser uma espécie de vídeo de antecipação ao próximo volume da série que será publicado no dia 1 de outubro deste ano de 2021. E então o objetivo deste vídeo é apresentar a série Black Sad, falar, digamos, um bocadinho dos artistas, de que é que se trata a série, quais são as suas características, falar também um bocadinho de cada um dos volumes que foram publicados até ao momento. A série Black Sad, para quem não sabe, foi criada por dois espanhóis, o Juan Díaz Canales e o Juanjo Guarnido, que são argumentista e ilustrador respectivamente da série e que são os seus criadores. E eles no ano de 2000 lançaram o primeiro álbum e a partir daí a Black Sad teve um sucesso estrondoso e é sem dúvida uma das séries do estilo noir e hardboiled mais conhecidas do mercado francês. Nesta série nós vamos acompanhar o John Blacksad, que é um gato, e vamos acompanhar as suas aventuras como um detetive privado. O grande diferencial desta série é o facto de se passar num universo de animais antropomórficos e aqui há, digamos, uma mistura do mundo do noir e do detetive com, digamos, o mundo das fábulas e até um pouco das animações da Disney. Isto porque o Juanjo Guarnido trabalha para a Disney, ele faz parte da equipa de animação da Disney e então ele durante muitos anos teve essa influência e esteve em contacto com a parte de animação de animais e então isso fez com que isso se refletisse no seu próprio traço e na própria concepção da história Black Sad, que originalmente foi uma ideia do Juan Díaz Canales. Ele tinha essa ideia para uma história noir, hardboiled, e ele até fez algumas ilustrações e quando apresentou ao Juanjo Guarnido e eles embarcaram nesse universo que demorou muito tempo até ser lançado o primeiro álbum e a partir daí, lançado o primeiro álbum no ano de 2000, a série foi continuando com lançamentos irregulares e até o momento temos, digamos, apenas 5 álbuns, o que até, para, digamos, o standard de lançamentos e de duplas de alguns europeus é um número bastante baixo. Se compararmos até, por exemplo, com a série, estou a lembrar-me agora da série Duke, que tem análises aqui no canal, é uma série que começou há poucos anos e já tem 5 álbuns. É publicado um álbum, por exemplo, todos os anos, e aqui a série o Black Sad teve um lançamento irregular. Teve esse primeiro lançamento do ano de 2000 e foi tendo lançamentos até ao último que saiu, se não estou em erro, em 2013, que é o Amarillo, e terá o novo lançamento pela editora Ala dos Livros, passado cerca de 8 anos desde o último lançamento. Outras coisas que caracterizam aqui a série Black Sad é o facto da história se passar nos anos 50, o que é, digamos, um setting muito bom para as histórias clássicas dos filmes noir. Nós temos aqui muitas influências do filme noir e neste álbum em particular, chamado Os Bastidores do Inquérito, que não é um álbum de banda desenhada, mas sim um álbum sobre o making of do primeiro álbum. Temos aqui uma entrevista com os autores Díaz Canales e o Guarnido, em que eles falam de quais foram as ideias que eles tinham para a série, como é que foi a concepção das várias pranchas, da própria história, e então eles falam aqui que a ideia era passar-se na década de 50, porque é uma década muito, digamos, particular, e também o facto de se passar na América, se não estou em erro, acho que é em Nova York, e até há referências a alguns monumentos e alguns pontos de interesse da cidade, que faz com que esta história tenha, apesar de tudo, um tom bastante sério e bastante violento. São histórias que, se fossem transpostas para um filme de cinema, seria para maiores de 18, ou o chamado Rated R na América. E então, apesar de ter esse lado, digamos, dos animais que pode levar o leitor a pensar, principalmente quem não conhece, que é uma abordagem mais leve, não. Aqui as histórias são bastante sérias
Até o próprio final das histórias normalmente não é que seja trágico, mas deixa o leitor com um sabor agridoce na boca, e isso é uma coisa que eu gosto muito de histórias de crime noir, e sem dúvida que esta série é uma das minhas favoritas no que diz respeito a lançamentos de banda desenhada europeia. Ao longo de toda a série nós temos muitos elementos então do cinema e da literatura noir, como a própria personalidade do John Blacksad. Ele cai um bocado no clichê do detetive durão, que se apaixona com a mulher. Também temos muito a presença das femme fatales, temos muitas vezes histórias que são pessoais, histórias de vingança, e uma das coisas mais interessantes de Blacksad é a forma como certos animais são representados como certos estereótipos de personalidade. Por exemplo, temos os cães, que normalmente são representados como polícias ou forças da lei, e por outro lado os répteis e os anfíbios normalmente são os vilões e os criminosos da história, e isso é também uma coisa muito interessante por parte da concepção desta série. Falando agora um bocadinho individualmente de cada álbum, este é o primeiro, Algures Entre as Sombras, e temos o John Blacksad a acompanhar, digamos, uma investigação sobre uma antiga amante dele, que era uma atriz que acaba por aparecer morta, e ele então segue numa jornada tanto de justiça como de vingança para saber quem é o responsável pelo assassinato dessa mulher. Aqui temos uma apresentação muito boa da história. Nós podemos perceber todos os elementos, ou a grande maioria dos elementos, que vamos ter ao longo de toda a série, e logo de caras aquilo que espanta mais os leitores nesta série é sem dúvida a arte do Guarnido. Temos aqui um trabalho de iluminação, de expressões faciais e principalmente de detalhe que normalmente não se via em muitas séries, e provavelmente eu acho que esta é a principal razão de Blacksad não ter um lançamento tão regular, porque o trabalho do Guarnido é tão desenvolvido e tem uma atenção tão grande ao detalhe que é preciso certamente muitos anos para fazer cada volume desta série, porque tudo é pensado ao pormenor. O jogo de luz também, que é uma coisa fundamental nas obras noir, também está muito bom, e apesar de inicialmente eles terem pensado até que a série poderia ir para um lado mais convencional do preto e branco, não é, que é algo muito comum no cinema noir, que se popularizou ali na década de 40 e na década de 50, eles optaram por cores, e ao longo da série nós vamos bem ter alguma mudança na paleta de cores. Aqui temos uma paleta de cores mais escura, tal como a própria capa, e o próprio argumento do Juan Diaz Canales é um argumento que eu diria que, pelo facto de ser um livro de cerca de 50 páginas, e ele segue um caminho mais ou menos estreito, não há aqui um argumento super desenvolvido, muito pelo contrário, temos uma história que de certa maneira é linear, é fácil de acompanhar, mas é bem escrita, e eu acho que esse era o principal objetivo da dupla neste primeiro volume, e é feito de uma forma magistral. Sem dúvida que é um dos melhores volumes de Blacksad. No final do vídeo vou fazer o top das histórias de Blacksad até o momento, mas este certamente estará entre as melhores histórias de toda a série. Passando agora para o segundo volume, que se chama Arctic Nation, talvez uma das coisas mais difíceis de fazer, seja nos filmes, nos videojogos e até na banda desenhada, é como fazer uma boa sequência e que mantenha todos os elementos do primeiro álbum e que consiga trazer algo de inovador. E aqui a dupla, eu acho que ela consegue fazer um trabalho melhor do que o primeiro volume. E aqui a principal característica que eu destacaria, e que é uma das coisas que faz com que Blacksad seja muito bom de se ler ao longo de toda a série, é o facto de eles conseguirem abordar vários temas. E aqui o grande tema do Arctic Nation é o racismo e a supremacia. O John Blacksad vai para uma outra cidade em que claramente há um grupo que se chama Arctic Nation, que é um grupo que defende temas da supremacia branca sobre as outras raças. Nós podemos ver isso, por exemplo, em cafés. Claramente há aqui, digamos, uma referência a zonas, por exemplo, da América, em que ainda existe muito racismo estrutural. No entanto, eles conseguem fazer uma história
em que demonstra claramente esse tema do racismo, no meio de uma história que é muito interessante, que fala muito sobre poder, e aqui eu acho que o argumento do Diaz Canales é melhor, porque ele até consegue fazer um argumento mais complexo, que tem uma grande revelação no fim, e que sem dúvida que é um dos meus álbuns favoritos do Black Sabbath. A nível de ilustração, o Guarnido continua com um traço absolutamente fantástico, mas como podemos ver na capa já temos uma diferença na paleta de cores. Temos aqui mais tons de branco, e eu gosto da forma como ele consegue mudar a paleta de cores ao longo de todos os volumes. Também aqui uma coisa muito importante do Arctic Nation é a introdução de um personagem que é um personagem recorrente desde este volume e que também estará presente no próximo volume, que é o Weekly, que ele é um repórter e que ele funciona como um sidekick do Black Sabbath, e a nível narrativo ele consegue trazer esse lado do humor que também está muito presente na história e consegue fazer esse balanço com as temáticas mais adultas e mais sérias que são abordadas ao longo de toda a série. No terceiro volume da série, chamado Alma Vermelha, temos a temática da Guerra Fria e do armamento nuclear abordado. É um livro que, a meu ver, tem muitos elementos, por exemplo, das histórias clássicas do 007, e aqui o John Blacksad tem de fazer a proteção de um amigo pessoal, que é um professor, que está ligado à energia nuclear, e também tem um bom argumento. Já não acho tão bom quanto o Arctic Nation e quanto o Algures Entre as Sombras. No entanto, é um álbum que novamente consegue trazer uma temática nova. O Guarnido consegue trazer também coisas interessantes a nível de ilustração. Sem dúvida que temos aqui alguns dos painéis mais bonitos de toda a série, e é um volume que mantém a consistência desta série. Passando agora para o quarto volume da série, O Inferno, o Silêncio, temos o John Blacksad a ir para New Orleans, numa história que envolve muito músicos de jazz, e talvez a coisa mais interessante deste volume seja a mudança na paleta de cores do Guarnido. Se por um lado no primeiro e no segundo volume tínhamos tons muito mais escuros, mais na temática no ar, aqui, apesar do argumento manter também todos esses elementos, e ser talvez um dos melhores, se não o melhor argumento de toda a série, na minha opinião, o Guarnido consegue trazer muitas cores para este volume. Também eu acho que a nível de ilustração é o meu álbum favorito. Ele traz muitas cores, o que não é normal nesse tipo de histórias, mas o argumento aqui do Diaz Canales está muito inspirado. Ele consegue claramente dar profundidade aos personagens, dar também uma própria profundidade ao John Blacksad, que isso acontece ao longo de toda a série, e eu acho que é o expoente máximo até o momento, tanto do argumento como da arte de toda a série Black Sabbath. E passando agora para o quinto e último volume, publicado até ao meio, temos Black Sabbath Amarillo, e eu quero referir que os 4 primeiros volumes da série foram publicados aqui em Portugal pela ASA, e este quinto volume foi publicado pela Arcadia. A nível de qualidade, eles mantêm basicamente quase tudo. Tem as guardas com um desenho do Blacksad, tem capa dura, tem papel de boa qualidade, sendo que este volume da Arcadia é um bocadinho menor, mas a diferença é quase mínima. Falando agora do Amarillo, trata-se de uma história, uma espécie de road trip pela América. Temos novamente essa paleta de cores muito mais leve do Guarnido, o que faz com que ele experimente novas coisas. No entanto, eu acho que este volume, em relação a todos os outros, na parte da ilustração, foi aquele que me deixou um pouco desiludido, porque eu não vejo aqui tanto detalhe como ele colocava, por exemplo, no primeiro e no segundo volume. E passando do Inferno, o Silêncio, para este volume, fiquei bastante desiludido, porque eu gostei muito da arte no volume anterior. Não é que a arte não seja bonita, muito pelo contrário, mas comparativamente aos outros volumes ficou alguns furos abaixo. Eu também acho a mesma coisa em relação ao argumento.
que entretém e tem alguma profundidade, mas eu acho que não é um argumento tão inspirado como o dos outros volumes, e por isso eu acho que este de facto é o pior volume da série. Mas fazendo agora o meu ranking de Black Sad, eu acho que vocês já conseguiram perceber mais ou menos qual é o ranking. Eu coloco em último lugar Black Sad Amarillo, depois seguido do Black Sad Alma Vermelha. Em terceiro lugar irei colocar o primeiro volume da série, Algures Entre as Sombras, que estreou a série aí no ano de 2000, e esses volumes foram todos publicados em França pela Dargaud. Em segundo lugar coloco o Arctic Nation, e em primeiro lugar, como o meu favorito, coloco o Inferno, o Silêncio. Mas eu acho que toda esta série é uma série muito boa, que ainda bem que vai ser continuada lá fora e que aqui a Ala dos Livros irá trazer o sexto volume. No que diz respeito à reedição, ainda não está confirmado, mas a Ala dos Livros deixou entender que toda a série será republicada, porque estes volumes, a grande maioria já estão esgotados, são volumes muito difíceis de encontrar, e dada obviamente a qualidade dos livros, da Ala dos Livros, será muito bom ver toda esta série de novo em catálogo e em edições que serão muito boas. Falando agora só sobre este volume, que é um volume, digamos, de making of do primeiro volume, sem dúvida que me ajudou muito eu vos dar estas informações sobre a série, e que gostaria que, se a Ala dos Livros tiver a oportunidade de reeditar a série, que consiga colocar alguns extras. Não precisam necessariamente de ser os mesmos extras que estão aqui, mas que sejam os extras que possam enriquecer a leitura. Obviamente eu sei que muitas vezes não é possível às editoras alterar muito a estrutura dos volumes, mas o material que está aqui é muito interessante e ajudou-me muito à concepção deste vídeo. Para finalizar, o Black Sad também já foi adaptado aos videojogos. Se não estou em erro, um videojogo que está disponível tanto para consolas como para PC, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar, por isso não vos saberei dizer até que nível é que o jogo faz jus à qualidade da série. Mas digam nos comentários se vocês já leram Black Sad, se gostam da série, e obviamente não deixem de dar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder mais vídeos da Station Comics. Passem também nas nossas redes sociais de Facebook e Instagram, onde poderão ver estes livros com mais detalhe e outros. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.